Boa noite. Boa noite, pessoal. Paulo. Olá, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. A galera aí chegando. Boa noite, pessoal. E aí, Paulo, tá escutando bem a gente? Sim. Tá tranquilo mesmo? Tudo em paz. Que dupla, viu? Que dupla, Humberto e Valber. Finalmente a gente pôde conversar assim, né, cara? É verdade. O pessoal do programa Hemograma Top chegando aí. Vitor. Grande Vitor. Tem mais um programa Hemograma Top. Vamos ver o pessoal chegando aí. E aí, Paulo, como é que tá a terrinha aí? Tá voltando aos poucos a rotina mais normal, né? Por conta da pandemia. Mas devagarzinho a gente vai voltando à velha rotina. Houve uma queda no quantitativo do laboratório, né? Porque todo mundo está dizendo que a coisa ficou meio feia, né? Houve, bastante. Tá retomando agora de novo. Graças a Deus. Sim, Paulo. Aí tua cidade aí é a distância aí qual é? São 300 e poucos quilômetros, 360 quilômetros de Fortaleza, não é verdade? De Fortaleza, que é centro-sul do estado. 360 quilômetros de Fortaleza. Iguatu. Pronto. Viu? Aí vamos começar aqui já. Vamos, porque já tá, o pessoal chegou aí, né? Tem um pessoal aqui chegando. Paulo, nós convidamos, né, exatamente para a gente falar sobre essas dificuldades que o analista clínico tem, né, principalmente, no meu ponto de vista, às vezes, quando o cara está meio isolado, numa cidade meio distante de uma capital, que às vezes o cara tem que tomar decisões, eu digo decisões psicomorfológicas, né, para definir hemograma. Por que eu estou falando de hemograma? Porque geralmente o hemograma é um carro-chefe, né, às vezes, da análise clínica, ou então aquele exame que realmente impacta mais em relação ao diagnóstico, em relação a determinadas doenças hematológicas para o médico, né? Então, assim, uma das coisas, Humberto, que eu estava falando aqui, antes de falar com você, é que esse tipo de compartilhamento de informações, de conhecimento dentro da hematologia, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente termina conseguindo amizades através da hematologia. Né? Você é uma delas, né, que a gente começou, né, foi feito um curso e a gente começou a tirar dúvidas lá e cá, e a gente vai, e esse tipo de compartilhar informações, que é mão de duas vias, né? Vai lá e cá. Eu acho tanto faz com que a gente cresça como vocês também. Então, uma das coisas que nós, né, formamos foi bons amigos, mesmo à distância, mas estamos quase numa amizade distante, mas amigos. Quando a gente, qualquer coisa, a gente está fazendo essas lives, né? Fora daqui a gente já fez algumas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? É verdade, Valber. Agradeço demais o convite de vocês. Para mim é uma honra estar dividindo esse espaço e essa conversa, esse bate-papo com vocês, porque eu, antes de mais nada, sou um aluno de vocês, né? Isso aí eu digo com muito orgulho, com quem eu converso, com quem eu falo a respeito da minha atuação profissional. Eu sempre gosto de dizer que eu sou aluno de Humberto e Valber, porque isso aí já dá um carimbozinho a mais pra gente. E é muito bom, é uma satisfação muito grande. E assim, eu particularmente, como você falou, a gente está vivendo um tempo em que o compartilhamento de informações está muito abrangente, está muita oferta, isso é muito bom, porque eu me lembro que logo quando eu me formei, né, há cerca de 10 anos atrás, a gente não tinha nada disso. A gente tinha que buscar informações só mesmo através de livros,
Quando muito, algum colega de trabalho mais experiente tivesse disposto a nos dar uma mão, uma ajuda. Eu tive muita sorte no início da minha carreira, tive analistas que me deram a mão, que me ajudaram muito, que me levantaram na minha atuação profissional, mas que ainda assim chega um momento que a gente tem que criar nossas próprias asas, né? A gente tem que seguir voo, porque não é sempre que vai ter ali um analista para lhe auxiliar, tirar suas dúvidas ali do seu lado. Então, é realmente um momento muito oportuno que nós estamos vivendo, essa troca de informações, várias páginas na internet estão compartilhando casos clínicos, e vai ser uma honra para mim bater esse papo com vocês. E também, o lado, eu sempre gosto de falar para quem está iniciando, né? Porque eu recordo que quando eu estava iniciando também, eu achava muito bom quando alguém com um pouco mais de experiência dividia algum caso, contava erros e acertos que a gente pudesse nos basear também. E eu, como tive essa experiência de trabalhar tanto na capital como no interior, passei por alguns laboratórios também pequeno, médio porte, tanto do público como do privado. Então a gente acaba vivendo algumas situações que são muito interessantes e que agregam a nossa atuação profissional, né? Então, muito obrigado mais uma vez. É realmente uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. É isso. Ô, Paulo, eu acho que seria interessante se você pudesse iniciar, justamente, você já até falou um pouco, mas para o pessoal se situar da sua situação, da sua rotina, como é que é a rotina do laboratório que você trabalha, para ter uma ideia, mais ou menos, né? Muita gente vive a mesma situação que você e que a gente também viveu há algum tempo atrás, para a gente poder depois passar realmente para as dificuldades, né? Porque, Paulo, o grande diferencial e a grande dificuldade, eu acho, é o seguinte: quando você está só, você tem que definir, às vezes o médico está querendo aquela resposta, você está com um caso, né, que o médico fica querendo saber o resultado e às vezes gera uma determinada segurança. Hoje eu vejo, né, que o que você falou é perfeito. Hoje nós temos equipamentos, né, de última geração, aquelas coisas todas. Muita gente está se formando e às vezes confiando no equipamento. Ou seja, eles confiam tanto no equipamento que liberam o hemograma, né? E o que a gente às vezes quer mostrar com esse tipo de compartilhamento de conhecimento, né, sempre a gente está fazendo essas reciclagens em relação à hematologia, é que a gente quer fazer um diferencial seguinte: existem pessoas que liberam hemograma e a gente tenta liberar hemograma com a visão hematológica, que é totalmente diferente, entendeu? Porque isso é que faz o diferencial. Eu vou contar uma história aqui, assim, um médico, você na sua cidade faz 100 hemogramas, tá? Equipamentozinho calibrado, tudo bonitinho, tudo certinho. Desses 100 hemogramas, você 95% é tranquilo. Uma anemiazinha total, você liberou sem maiores dificuldades. 5 tiveram um grau de dificuldade elevado. Se você soltar esses 5 exames com algum problema ou errado, o médico não vai se lembrar dos 95 hemogramas que você fez, não. Ele vai lembrar dos 5 hemogramas que você fez. E diz: aquele laboratório não presta, aquele laboratório errou, tá certo? Então, assim, o que é que vai fazer? A gente vai atrás de descobrir esses 5%. A gente quer capacitar as pessoas, ou que essas pessoas se capacitem em acertar exatamente esses 5% desses exames. E eu acho que o que está acontecendo, eu acho que em todo o Brasil, né, tem vários colegas aí que têm bons cursos, estão fazendo um bom trabalho e que continuem, né, fazendo esse trabalho, porque quanto mais capacitado o profissional ficar, melhor para todo mundo, principalmente para o paciente. Mas profissionalmente também é bom, porque você ser reconhecido através da sua profissão, né, fazendo um trabalho sério, né, fazendo um trabalho que seja reconhecido, você não vai ser reconhecido pelo paciente, não, você vai ser reconhecido pelo médico. Seu laboratório vai ser referência para o médico. O médico vai dizer: ó, vai naquele ali, que é aquele ali que eu confio. Entendeu? Então, essa é a ideia. Eu sei que você está numa cidade distante e eu sei que eu deve ter passado por situações parecidas, né? Só que nós temos acompanhado o seu trabalho e você está top, entendeu? Top. Então, é por aí. Pronto, aí conversa aí com o pessoal, Paulo, falando sobre a sua rotina, só para o pessoal se situar, né? Pronto.
Bom, eu já falei em algumas situações anteriores, em outros lados que eu participei, que assim, eu sou praticamente um representante, no caso hoje aqui, da maioria dos analistas do Brasil. E são aqueles analistas que estão numa rotina menor, em que diariamente pega poucas alterações, os casos de hematologia avançada são menos frequentes, é uma vez aqui, outra lá. Diferente de alguns profissionais como vocês, que trabalham em hemocentros, ou seja, que já tem uma rotina mais de hematologia avançada mais frequente. Então, assim, atualmente eu estou aqui em Iguatu, no interior do Ceará, num laboratório privado, de caráter ambulatorial, né, ou seja, que não atende pacientes hospitalizados, pelo menos não diretamente, e que faz ali na faixa de 60 a 80 hemogramas dias, mas que mesmo assim, mesmo com esse público considerado menos grave, digamos assim, aqui e acolá, vez ou outra, aparece um caso de hematologia avançada mesmo assim. E aí é nessas horas que a gente tem que responder, né? A gente tem que estar preparado, como o Valber falou, para esses 5%, eu digo até às vezes menos, 1% que apareça ali e que vai nos colocar em prova e vai fazer a gente rachar a cabeça para liberar aquele laudo ali de forma a auxiliar o clínico e principalmente o paciente, né? Então, o meu perfil é isso aí, é de um analista clínico que está aqui no interior, numa rotina ambulatorial, mas que tem consciência, que tem que estar preparado para os casos mais avançados, porque eles aparecem sim. Você pode estar em qualquer cidade do Brasil, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, mais ou menos frequentemente, vai surgir sim. E o segredo é assim, quando aparecer, que às vezes quando aparecer o cara não perceber. Ele passa direto, né? O bom é quando aparece e você detecta esse exame, né? Esse problema e diz, ó, tá tendo isso aqui. Né? Esse é o lance mais importante da história, né? Exatamente. A sintomologia, justamente nesses casos aí, como aconteceu com você, aconteceu conosco lá atrás, nós só conhecíamos casos normais, não é isso? E pior que a coloração que a gente tem, que a grande maioria do pessoal tem, é uma coloração que não ajuda quando aparece esse caso. Não é verdade? É verdade. E aí fica essa limitação. Isso sem falar em outras coisas referentes a equipamentos, normalmente em laboratórios de pequeno porte, não tem como ter bons equipamentos em relação a microscópios. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer microscópiozinho já tem imagem boa, né? Mas antigamente isso era muito pior. Só os microscópios bons é que atendiam realmente a necessidade. É isso? Verdade. Quando a gente fala assim em hematologia avançada, a gente não pode esquecer que o principal talvez seja os aspectos mais básicos, que são uma coleta bem feita, uma lâmina bem feita, de preferência sem contato com anticoagulante, e o uso de corante de referência, né? Porque sem esses princípios básicos, fica difícil realmente trabalhar com hematologia avançada. E eu posso dar o testemunho aqui de quem passou muitos anos atuando usando panótico. Isso porque, como você falou, realmente a maioria. A maioria do país é assim, infelizmente. E eu posso dar meu testemunho que eu mudei totalmente a minha atuação para melhor, óbvio, depois que eu passei a usar um corante de referência. Hoje em dia eu utilizo o Meigrin Valguinça. E assim, para quem não usou ainda, toda mudança a gente fica um pouco receoso, né? E para quem não usou ainda, a diferença é enorme. Quando você usar a primeira vez, você vai ver o tempo que perdeu. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, você é uma pessoa do interior, eu trabalhei muito tempo no interior com a metade da população da sua cidade, eu trabalhei numa cidade aqui, pertinho de Cururipe, com 50 mil habitantes, e a gente tinha um relacionamento muito próximo aos médicos, né, com o médico. Então, assim, você hoje, né, pegando um caso de uma leucemia, uma SMT, uma patologia com um grau, né, vamos dizer assim, uma dificuldade elevada, né, e você dá aquele direcionamento para um tipo de patologia, ou algum direcionamento para que o médico consiga dar o diagnóstico para aquele paciente. Você sente hoje mais facilidade, porque às vezes a gente, como analista clínico, a gente tem um certo tabu assim, a gente fica meio receoso em falar com o médico, né? E às vezes acha que o médico sabe tudo e a gente hoje sabe que poucos médicos entendem de hematologia. Pode ter certeza disso. Poucos médicos entendem de hematologia. Eu
estão até ficando com medo dos analistas que estão se capacitando. Deus queira que não tenha muito médico aqui, mas o que está acontecendo é isso, que a gente às vezes pega casos aqui, quando o exame vai, não é avaliado no nosso serviço para fora, o médico liga para saber o que é que ele quer escrever ou alguma coisa desse tipo. Então, é o seguinte, você hoje, né, você tem 11 anos, se não me engano, aí, de experiência, de um tempo para cá, você ganhou mais segurança em relação a isso, até que está no interior, e poder entrar em contato com o médico e falar, ó, peguei isso, pode ser isso, e dar um direcionamento, e qual foi o feedback que o médico dele, já teve essa experiência, não? Com certeza, sempre acontece, ainda que em pouco número, mas ainda acontece sim esse tipo de experiência, porque assim, eu trago isso até da minha atuação profissional em Fortaleza. Eu trabalhei num hospital lá, um hospital até de referência, o Valdemar Alcântara, que a gente tinha muito contato com os médicos. Lá era muito bem padronizada a questão dos valores críticos, então tinha muito contato já com o médico nesse meu trabalho anterior. E quando eu vim para o interior, eu senti necessidade de eu não ficar distante da capacitação, né? Então foi aí que, visando melhorar a minha atuação profissional, corrigir minhas deficiências, eu busquei aumentar profundamente a minha capacitação profissional. E foi então que eu comecei a assistir demais o professor Paulo Merizzi, comecei a acompanhar o trabalho do Paulo Merizzi, que é referência no Brasil, o professor Márcio Melo também, e vocês, quando eu comecei a fazer o treinamento que vocês realizam na Lab Prática, isso aí, como eu costumo dizer, mudou totalmente minha atuação profissional. Eu olho para trás, como eu atuava antes, lógico, essa capacitação tem que ser gradual e contínua, né? Mas eu consigo enxergar o quanto avançou, e hoje em dia, como você falou, quando eu pego um caso de hematologia avançada, a primeira coisa que eu faço, dentro da possibilidade, é falar com o clínico. Contar que eu estou achando do hemograma e tal, as alterações que estão acontecendo, e sugerir um encaminhamento para o hematologista. Isso aí eu faço com muita segurança já, por conta dessas capacitações que eu faço. E quando não é possível, falar com o clínico, porque às vezes, mesmo sendo interior aqui, tem cidades menores ainda que costumam mandar hemogramas para a gente e tal, como apoio, e eu tento entrar em contato com o parente, com o familiar, ou, de repente, com o próprio paciente, orientando que procure hematologista, né? Muito bom, muito bom. Justamente a gente ter esse crescimento, na verdade, é uma consequência de tudo que você buscou, né, Paulo? De tudo que você buscou. Eu lembro lá atrás, inclusive, quando nós nos conhecemos, foi através de algumas conversas, de paralelo, né? A gente fazia algumas postagens já no Facebook, e você nos procurou pedindo uma opinião sobre isso. E a gente começou a conversar e trocar figurinhas, e a gente vê realmente que o Paulo, ele tem realmente um olhar diferenciado para a hematologia, né, Paulo? E uma coisa interessante é o seguinte, eu acho que eu sou o vovô aqui da história aqui, né? Tem essa carinha assim maior, mas já não está contando. Eu tenho 37 anos de formado, desses 37, 16 anos aproximadamente a gente está no Hemoal. Eu estou no Hemoal, deve estar há 18 anos, 2 anos a mais que eu. E o que acontece? E a beleza da hematologia é o seguinte, eu vou contar um segredo. Quando a gente acha que está sabendo, a gente sabe menos. Porque chega uma bronca que você fica... Porque às vezes as pessoas acham que a gente trabalha nesse serviço não tem dúvida. Entre 2 cabas que tem dúvida, sou eu e o Beto. Entendeu? A gente vê exame, aí eu digo assim, um hemograma, ele nunca é avaliado por uma única célula. Ele é avaliado pelo contexto, a idade, a morfologia, os dados do equipamento. Tudo isso tem que levar em conta. Então, às vezes, a pergunta com uma pessoa que muita gente nos procura e manda eu vi uma célula, o senhor acha que é o quê? Eu digo, quais dados do paciente? Qual os dados do hemograma? Eu estou perguntando tudo antes para tentar dar um direcionamento, porque ele é que está avaliando na realidade e a gente está subsidiando, dando algumas ideias para que essa pessoa chegue, né, no resultado, né? Então, assim, a beleza da hematologia é essa, Paulo, se você parar, estacionar, deixar de se capacitar, você perde o meado da história. Porque a hematologia é assim, você vai subindo um degrauzinho, passo a passo, vai chegando. Vocês, aí quando digo vocês, eu digo a maioria das pessoas que fazem a análise clínica, o que acontece? Ele não tem
umas anemias hemolíticas, que é do dia a dia da gente, entendeu? Então, assim, vocês, né, a maioria dos analistas, não tem essa rotina, mas né, eu acho que o que está acontecendo, eu acho que isso é uma mudança. Na minha época não tinha isso. Perto que é mais novo que eu, na época dele não tinha. Eu fazia na cama de Nilbal e na KPB tinha de sala, aquelas coisinhas desse tamanho. Você nem se o povo conhece o que é isso, mas eu fazia. Sou dessa época. Então, a ideia é essa. A ideia é que as pessoas se capacitem, né? A gente podia até ver, porque eu sei que você teve algumas experiências que a gente vai falar aqui mais à frente, mas a ideia é essa. A hematologia, eu acho que ela não tem limite, é muita coisa. A gente pensa que só a gente tem dúvida, não deve ter dúvida na clínica, não sabe, às vezes, não sabe o que é. Então, a gente está para ajudar. E a partir do momento, Paulo, isso aí eu vou dizer, de experiência própria, quando o Humberto entrou no Hemoal, tinha um colega nosso anterior, que simplesmente só quem fazia hemograma no Hemoal era hematologista, bioquímico, farmacêutico bioquímico, não pegava em hemograma, porque achavam que nós não éramos capacitados. Aí esse nosso colega que entrou, o Tadeu, o grande Tadeu, aí, amigo nosso, entrou e me bancou isso. Eu sei fazer hemograma. E foi fazendo, foi usando, depois chegou o Humberto, depois chegou a gente, ou seja, nenhum hematologista hoje pode até olhar, porque as nomes ficam lá, mas ninguém vem ver hemograma, se está certo, se está errado. Se a gente botar até errado, entendeu? Mas a maneira como a gente faz, o direcionamento que a gente dá, e o nosso serviço é um serviço, no meu ponto de vista, que tem um alto poder de resolutividade. Às vezes chega um paciente com anemia, ele já sai com o diagnóstico de mieloma múltiplo no mesmo dia. Por quê? A gente vê determinadas informações, joga para o hematologista, o hematologista, eita, pode ser um mieloma múltiplo. Olha o mielograma e já resolve o problema, entendeu? Então, isso a gente começa a ter um respeito para ser profissional, que todo mundo pode ter. Agora, tem que estudar um pouquinho, né? Nada cai de graça, não. Nada vem de graça. Tem que ter esse tipo de capacitação, tá certo? Sempre estar vendo para não se perder. E você, com o tempo, você ganha respeito dentro da sua profissão e segurança, que é a coisa mais importante da hematologia, é a segurança. A partir do momento que você se sente seguro, né, quando faz toda essa avaliação, toda essa coisa, e diz, não, é isso mesmo, pode até, não sei, mas vai estar perto do que aquilo que você está achando, entendeu? E, assim, também, Paulo, muita gente, justamente como o Walter falou aí, pensa que a gente nunca também passou por isso, né? Mas lá atrás, nós éramos acostumados só com resultados ambulatoriais, como você falou, que na grande maioria são resultados normais, né? E aí, quando você pega um determinado caso, um grau de dificuldade um pouco maior, é que a gente vai ver a necessidade de estar se atualizando. Agora, sobre a sintomorfologia especificamente, nós gostaríamos de saber, na sua opinião, para você, o que é que você acha mais difícil, dos casos que você já teve a oportunidade de pegar um hemograma aí no seu serviço? Quais as células que eu acho mais difícil? Seria isso? Isso, exatamente. Diante da sintomorfologia. Pronto. Assim, todo conhecimento é muito válido, né? Tem que ser estudado de forma aprofundada e tudo. A gente sempre gosta de dizer que você tem que primeiro estudar o que é normal, no caso da fisiologia, depois passa para a patologia, para estudar as alterações patológicas, e fazendo essa base, você amplia o seu conhecimento, você aperfeiçoa e fica sólido. Mas assim, mesmo com tudo isso, o que vale mesmo, na hora que a bola está rolando, na hora que está em jogo, é a sintomorfologia, né? Porque assim, o que vai chegar para o clínico é a sintomorfologia, a nossa descrição daquelas células, a nossa avaliação de que células são aquelas, se é uma célula imatura, se não é. Às vezes, na sintomorfologia, a gente consegue direcionar para um diagnóstico, muitas vezes, se é uma leucemia crônica ou aguda. Então, assim, todo conhecimento é muito importante, tem que ser aprofundado sim, mas muito importante também, e na hora do vamos ver, o principal que eu acho é a sintomorfologia hematológica, porque é isso aí que vai sair no laudo, é isso aí que vai chegar no médico, e o paciente vai levar essa informação.
Ele não vai saber que a gente sabe aquele contexto clínico todinho. Ele não vai saber que a gente teve que raciocinar muito a partir da pré-análise do laudo, né, doutor Valber? Avaliar junto com a morfologia. Então, que vai chegar... Oi? Ele quer conclusão. O que vai chegar é a morfologia. Então, assim, falando um pouco do que eu melhorei com essas capacitações, foi que antigamente a gente era muito levado para a questão só do formato da célula, do tamanho, e a gente não pode se apegar a certas características, porque as células podem ter pleomorfismo, até uma célula normal ela pode se apresentar de diferentes maneiras. Então, assim, a questão, e que eu agradeço muito a vocês por terem lapidado esse conhecimento meu, por exemplo, é saber, primeiro, como que é uma célula normal, quais as características das células normais, seja linfócito, seja monócito, quais as características das células normais, a hemácia, e a partir disso aí saber identificar as alterações morfológicas daquelas células, levando muito em conta padrão de cromatina, de citoplasma, e a partir daí a gente vai para células mais alteradas, né? Até chegar nos tão temidos que não eram para ser blastos, né? Que a gente tem essa cultura de geralmente o pessoal tem medo de blasto. E não é para se ter medo de blasto. Blasto a gente tem que ter uma amizade com ele para saber identificá-lo, saber descrevê-lo, não é verdade? Então, assim, se faz parte da pergunta, eu poderia dizer que, para mim ainda, o mais difícil seriam aquelas células intermediárias. O promonócito, aquela célula que você fica muitas vezes em dúvida se já deixou de ser, se já é uma célula madura. E, assim, são muitas alterações morfológicas que podem deixar a gente um pouco em dúvida. As de células linfomatosas também, eu acredito que nem sempre vai ser tão bonitinho como está ali no Atlas, como está no livro. Às vezes pode ter um grau de dificuldade um pouco maior, que, como vocês bem falaram, tem que a gente avaliar todo o contexto para poder fechar aquela nossa suspeita, né? O doutor Valber falou aí de avaliar o contexto, o Humberto falou, quando eu comecei a falar com vocês, a manter esse contato, não sei se o Humberto vai lembrar, mas, sei lá, 2 anos atrás, que eu mandei um caso para o Humberto, e o Humberto, isso aqui tá com cara de LLA-L1, porque eram células linfóides ali, que eram diferentes dos linfócitos, a cromatina mais frouxa e tudo. Mas, Humberto, vamos ver como é que está o laudo do paciente. Aí era um paciente já, não lembro bem, mais 50 e poucos anos, que tinha uma anemia discreta e que estava na faixa de 20 e poucos mil leucócitos. E Humberto, rapaz, isso aqui está com cara de LLL1. Olha como é que estão esses linfócitos. E Humberto, não, mas vamos analisar aqui o contexto. E foi como o Humberto me falou, olha, se fosse para ser uma aguda, com certeza essa leucometria já teria avançado, porque dentro de 3, 4 meses, esse paciente se manteve ali naquela 20 e poucos mil de leucócitos, não baixava muito a hemoglobina, não baixava plaquetas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante avaliar a morfologia, sim, mas também levar em consideração todo o contexto daquele paciente. Porque se me deixou em dúvidas ali naquele momento se seria um blasto, ao mesmo tempo aquela avaliação do contexto do paciente levou a gente pesar mais para o lado de que seria uma doença linfoproliferativa crônica. Mas que, trocando em miúdo, no final das contas, o que eu considero mais importante na minha rotina é que eu consegui captar esse paciente e fazer a ponte para direcionar para o hematologista. Que, afinal de contas, lá é que vão fechar o diagnóstico. Né? Mas, pelo menos, essa fisgada aí, essa pescada desse paciente, eu consegui fazer e direcionar para o hematologista. Só fazer um comentário aqui. Você tem ideia desse trabalho que está acontecendo, né? Acho que em todo o Brasil. Uma colega hematologista nosso serviço fez um comentário recentemente, né, dizendo que está percebendo que, com o nosso serviço, um serviço de referência, todo o estado, em qualquer doença hematológica, acho que ele recebe 95% dos casos de doença hematológica do estado. Então, chegou bronca, os hematologistas, né, encaminham para a ambulância e é moral. Então, o que acontece? Ela começou a perceber, de um tempo para cá, que eu acho que os profissionais eles estão, vamos dizer assim, mais criteriosos em relação à avaliação. Antigamente, eles soltavam para liberar. Eu fico aperreado. Mas chegava cada coisa assim, absurda, mas absurda mesmo. Não deixou de chegar, não, sabe? Mas tem diminuído muito. Até porque os nossos grupos, a grande maioria deles, é formado
já notam que tem alguma coisa errada. Que é importante. Na hematologia, se você percebe, como você falou, olhou na morfologia, encontrou células que não são aquelas células normais, são anormais, e tem alguma coisa errada. Vai olhar o contexto. Hemoglobina baixa, plaqueta baixa, o leucócito está alto, normal ou baixo. Tem alguma coisa errada. Então, esse tipo de percepção foi elogiado exatamente porque são médicos hematologistas, né, que a gente praticamente faz hemograma para hematologistas. E eles estão percebendo isso. E nós estamos também, ou seja, quando vem já sobe com leucose, leucemia linfóide crônica, ou a doença linfóide crônica, já vem com direcionamento devido a um exame externo. Ou seja, as pessoas estão sendo mais criteriosas, tá certo? A gente tem bons equipamentos, mas a gente tem que saber fazer essa triagem bem feita, tá certo? Para que o seu exame saia, né, de qualidade e você não fique mal na fita, né? Porque só assim você tem exemplos de pessoas que botaram sonda de compressa e uma leucemia mieloide crônica. Para você ter uma ideia, a médica disse, eu não mando mais ter o paciente para esse laboratório já, por causa do exame. Imagine, entendeu? Então, assim, eu acho que tem acontecido isso. Né? A morfologia é de extrema importância, principalmente porque ela é muito variada, tá certo? Existem coisas que, às vezes, você... Onde é que está isso aqui? Tá lá e a gente tem que dar um destino, a gente tem que arranjar uma maneira de descrever aquilo que você está vendo. Essa é a importância do citohematologista, citomorfologista hematológico, vamos dizer. Somos nós é que avaliamos a citomorfologia, tá? Então, a importância está aí. Principalmente, assim, esse trabalho, o trabalho que a gente tem feito, né? Mas se reflete em todos os outros estados, com o trabalho dos nossos outros colegas que também contribuem com esse tipo de compartilhamento de conhecimento, né? O Paulo Mirídio, o pessoal do Atlas, o professor Marco Melo, ou seja, o professor Paulo Naum, ou seja, vários outros, e sem falar nos grupos, que eu acho que é muito importante lembrar disso. Ó. Os grupos dão oportunidade a muita gente que está lá no interior, que antigamente não tinha essa possibilidade, e hoje tem, no mesmo instante, tem uma foto ali, quando a gente começou a fazer imagens no celular, foi essa grande revolução, né, que causou, né? No grupo você tem excelentes profissionais, né? E você vê um conjunto de mentes brilhantes tentando resolucionar o problema que a pessoa está. E a maioria das vezes chegam a uma definição. Isso é muito importante. Né? Eu queria ter isso na minha época. Também é bem difícil, mas... Teve que estudar. E sofrer sozinho. Muitas vezes a gente não tem nem com quem dividir a culpa, né? Então você pega um caso difícil, não tem nem para quem compartilhar a culpa. É verdade. Aí você tem algum caso aí que você sentiu dificuldade que a gente possa falar? Tem alguma situação que lembre assim, recentemente do que você falou aí, da sua dificuldade que você teve na citomorfologia? Como foi seu direcionamento? O que você fez para avaliar? Tem alguma coisa aí que a gente possa ver? Bom, como eu falei, normalmente, hoje em dia, o que eu sinto mais dificuldade ainda é nessa questão das células intermediárias. Para o monócito, às vezes o prolinfócito, você tem que realmente fazer ver o contexto todinho ali para poder ver se realmente encaixa com o prolinfócito, mas normalmente os casos são mais difíceis, são aqueles que a célula não estão, como eu falei agora há pouco desse caso aí, que eram linfócitos, eram células linfóides, aliás, mas que não eram um linfócito comum, mas também não era aquele blasto da L1, e que estava aquela célula linfóide um pouco maior que a normal, cromatina mais frouxa e tudo, mas eu acho que por aí. Eu tenho uns casos que eu considero bastante interessantes, e que, assim, hoje em dia eu não considero mais difíceis, porque talvez eu tenha pegado algumas vezes. Mas, por exemplo, tem alguns hemogramas que tornam-se um grau de dificuldade um pouco maior,
que são da síndrome displásica, por exemplo, principalmente quando estão no início ali, que não tem muita alteração, porque são alterações que não são muito chamativas do ponto de vista quantitativo. Vai ser aquele hemograma que muitas vezes o leucócito está normal, ou já com a leucopenia, e que não tem muitos blastos, às vezes tem uma porcentagem baixa de blastos, e o que faz a diferença realmente é a análise daquelas alterações displásicas, né, dos neutrófilos hipogranulares, dos eritroblastos que aparecem ali no sangue periférico, coisa que não é para acontecer, e quando aparece às vezes já tem sinal de displasia. Então, assim, falando especificamente da minha experiência, hoje em dia eu já não considero mais difícil, porque eu já peguei algumas vezes, mas eu acho que para quem não tenha esse contato ainda, não teve esse contato ainda com SMD, pode ser um caso onde deu uma certa dificuldade, porque, como eu falei, são mais alterações qualitativas mesmo, na morfologia, no aspecto, do que propriamente aquele hemograma muito chamativo em termos numéricos, né? A SMD, eu vou dizer você, eu acho que, se a gente pensar em análise morfológica, é uma das situações mais complicadas, né? Não só para a gente, sabe? Eu acho que é mais complicado até para o próprio médico, né? Porque tem aquelas anemias refratárias, com excesso de plástico, tem aquelas coisas todinhas, mas a importância na SMD é isso que você disse. O que acontece? O que é que a gente tem que fazer? Encontrar essas alterações e saber descrevê-las, entendeu? Se você consegue observar, ver essas alterações e descreve, claro, aí você vai. Paciente é idoso, tem uma ponticopenia, né, porque na SMB você pode ter uma pancite, uma mistique, ou até uma só alteração em uma das regras, né? Mas a importância mostra exatamente observar essa alteração, encontrar, e é o seguinte, como eu disse, né, médico clínico não vai saber aqui o que a gente está escrevendo. É informação da hematologista. O que é hematologista é que vai associar a clínica do paciente a essas alterações morfológicas encontradas nesse tipo de exame, entendeu? E eu acho assim, que realmente, como o Valdo falou, a importância do analista ter esse conhecimento é extremamente grande. Por quê? Porque, como nós sabemos, nas SMDs, nem sempre nós encontramos uma grande quantidade de plástico. Às vezes nem tem. Nem tem. Mas tem outras alterações, outros indícios, que de repente, se o cara não tem o conhecimento, né, dos monócitos displásicos, dos neutrófilos hipersegmentados ou hipo, né, ou com hipogranulação, gigantismo, ou seja, essas alterações. Imagina ainda tudo isso com um corante ruim, com um microscópio ruim. Não é isso? Então, se o cara não tiver essa bagagem, esse conhecimento, e para quando ver ali, lhe chamar a atenção, esse exame vai passar como uma anemia, com uma leucopenia, que, na verdade, é só um dado a mais do quadro como todo. Verdade, verdade. Então, eu acho que eu citaria esse aí como um hemograma que, como eu falei, né? Às vezes, principalmente quando você pega ali que não está muito alterado ainda, você pode encontrar realmente situações de alterações discretas, neutrófilos hipogranulares, e tem que realmente estar atento, e como vocês falaram, né? Se não usar um corante bom, já atrapalha, né? Fica complicado mesmo. Você quer que mostre agora as imagens que você, para exemplificar o seu caso? Pode ser. Esse caso aí foi um caso interessante que eu peguei, compartilhei com o Humberto esses dias, e para vocês verem como não é tão raro assim de se encontrar. Teve uma live passada, a gente pode ver aí, ó, um comparativo, né? Um monócito displásico de cima, né? Com essa segmentação bizarra do núcleo, e abaixo um neutrófilo hipogranular, né? Essa foto ficou boa porque ficaram lado a lado, né? Dá pra gente fazer o comparativo. Aí também neutrófilos hipogranulares. Deixa eu ver. Eritroblasto. Né? Então, foi um caso que eu peguei. E sim, falando o que eu estava dizendo antes. Essa aí foi aquela que eu fiquei em dúvida se era para o monócito, não era para o monócito. Como eu estava dizendo, viu, Humberto, que não é tão raro assim. Quando eu conversei com o menino do Atlas Hematologia na live passada, eu cheguei a citar um caso de um idoso que eu peguei o hemograma
com algumas alterações displásicas e tudo, que ele não fazia tratamento nenhum ainda, e que um mês depois ele já voltou com diagnóstico de leucemia aguda, ou seja, que ele teve uma evolução até rápida, e a gente sabe, né, que a SMD, cerca de 30% dos pacientes podem evoluir para LMA, evoluem, aliás, para LMA, e isso foi há 2 meses atrás eu contei esse caso. Agora eu estou contando outro, que foi esse que eu compartilhei com o Humberto aí, de uma senhora de 60 e poucos anos, que chegou ao laboratório, veio de uma consulta, acho que com um ginecologista. E quando eu peguei o hemograma dela, apesar de já ter uma anemia já considerável, não tinha tantas alterações assim, em termos de... o leucócito estava normal, se eu não me engano, a leucometria estava normal, mas tinha essas alterações displásicas, neutrófilos hipogranulares, eu vi 2% de blasto, e ela já tinha também os eritrócitos, né, eritrócitos displásicos. O que eu mandei para o Humberto aí, ela estava na faixa de 15% de eritroblasto, mas já foi um segundo exame que ela fez. No primeiro mesmo que eu peguei, tinha acho que 3, 4 eritroblastos só. Então eram alterações ainda discretas, mas foi quando eu entrei em contato com o médico e sugeri, né, encaminhamento para o hematologista, porque eu estava vendo essas alterações displásicas, e fechava com a idade da paciente, que é muito comum, né, SMD nessa faixa etária, né, acima de 65 anos, e então essa paciente voltou, após algum tempo, ela demorou a retornar no início, que eu creio que ela foi encaminhada para o hemocentro, né, e foi um caso clássico que evoluiu para a leucemia aguda, porque chegou um determinado momento que ela começou a fazer hemograma semanalmente. Após entrar em contato com os familiares dela, eu fiquei sabendo que é por conta da pandemia, ela deixou de fazer o tratamento na capital, ficou fazendo por aqui mesmo um acompanhamento, então eu estava fazendo semanalmente, e eu pude ver a evolução dessa paciente. A leucometria começou a subir, aumentou de 7 mil, que estava no início, para 15 mil, para 30 mil, 50 mil, até que de uma semana para outra ela foi de 50 mil leucócitos para 140 mil leucócitos. A mesma coisa com os blastos, que começaram ali 2% no início, aí depois foi para 5%, aí 10%, 15%, 30%, já estava em quase 50% de blastos. Então, foi uma lâmina que eu mandei para o Humberto algumas imagens, que era uma lâmina muito rica morfologicamente, porque tinha todas as alterações que a gente consegue ver. Por já se tratar de uma leucemia aguda, secundária a um SMD, ela tinha muitos blastos, mas tinha todas as alterações de eritroblasto displásico, em diferentes estágios de maturação. Você conseguia ver eritroblasto Você conseguia ver eritroblasto basófilo ao lado de eritroblasto policromático, ortocromático. Você conseguia ver eritroblastos com núcleo binucleado, eritroblastos com pouca hemoglobinização, né, que fica falado ali no citoplasma dele, figura de mitose, eritroblasto com ponte citoplasmática, neutrófilo com núcleo em anel, figura de mitose, enfim, era realmente um caso que era muito rica a morfologia dessa paciente. Deixa eu mostrar aqui a ponte. Essa daí mesmo. Tem um blasto aí do lado, né? Muito bonito, de Atlas, né? Era dessa paciente aí que a gente está tratando agora. E é o seguinte, você já falou, né? São alterações que nós geralmente não vemos numa leucemia aguda, né? Porque Isso. Essa aí é secundária ao SMD e ela não pega essas características, né, que você acabou de falar, dessas alterações morfológicas encontradas. E por isso ela para mim, uma das mais bonitas. Às vezes eu fico até preocupado quando eu começo a achar a leucemia bonita, eu fico até com medo. Quando eu vejo, acho a coisa mais linda do mundo, mas claro que na minha cabeça, quando a gente descobre, né, ou a gente consegue fechar um diagnóstico morfológico desse, a gente sabe que está fazendo com que o paciente, né, tenha um resultado mais rápido, provavelmente venha a ter um prognóstico melhor. A ideia é exatamente isso. Eu vou dar um conselho, né, para o pessoal que está aqui, de profissional de 37 anos, o Humberto já deve ter não sei quantos anos aí também. Essa carinha de jovem, mas é velho também. E é o seguinte, até tem uma palavra-chave aqui, eu não sei se ele está escutando, mas ele vai entender. Quando a gente percebe alterações, geralmente, de criança até 5 anos, e de pessoas de 50 a mais, com dispotenia, né? Tanto para criança
idoso, né, você vai ter toda a idade, que às vezes compromete, tem deficiência de alimentação, que pode levar a, principalmente aqui em Alagoas, uma hematologista, ela fez, acho que residência em São Paulo, não sei onde ela fez, mas eu nunca vi tanta anemia megaloblástica aqui no estado. É porque é o seguinte, primeiro, a avaliação está sendo bem feita porque teve uma situação aqui, logo quando eu comecei no Hemoal, eu descrevi, né, a presença de hipersegmentado no exame. Aí a hematologista chegou e disse, poxa, você botou hipersegmentado? Eu digo, e não é para botar não, não é, ninguém bota. Ninguém botava. Isso deixa praticamente com a clínica um diagnóstico, que evita que o paciente, às vezes, faça um mielograma. E já aconteceu situações com a gente aqui, paciente interno, foi feito vários hemogramas e ninguém via hipersegmentado. Quando fez com a gente deu uma olhadinha, já encontrou alguns, aí a médica disse, fiz um mielograma desnecessário, não sei se você lembra. Desnecessário. Por quê? Porque se ele percebe com VCM alterado, com uma presença de hipersegmentado, é fazer um teste terapêutico, que resolveria o problema de fazer um exame desse invasivo, desse aí, feito o mielograma, né? Exato. Pode falar, Roberto. Me diz uma coisa. Nós já falamos de alguns desafios. Ficou faltando alguns desafios para o analista clínico em relação à sintomatologia. Então, ficou faltando ainda citar mais alguma coisa que você lembra aí? Eu queria saber, agora, se você me permite, eu quero saber de vocês. Ainda hoje, depois de dessa vasta experiência, o que seria assim, quais células vocês sentem alguma dificuldade ainda? Tem aquele caso que, será que não é? Ainda, para vocês, assim, qual seria esse caso? Vou dizer logo, a gente já pegou essa semana 2 casos, linfoma. Linfoma, né? Células linfomatosas, eu acho que é um desafio para a gente, entendeu? Existe casos, a gente pegou um caso agora de uma criança, né, com 13 anos, 127 mil leucócitos, anemia e plaquetopenia. Então a médica já botou lá de baixo, leucemia aguda, né? E quando a gente foi avaliar, eu estava com o Beto aí e tal, e a gente questionou por quê? Porque a gente avaliou a cromatina, não sei o que e tal, e a gente levantou a possibilidade de ter células linfomatosas. Aí o que acontece? A gente foi à médica, conversamos com ela, e ela pegou e deu informação a gente. O paciente estava cheio de adenomegalia, o corpo todo e tal, e disse, não, a gente está pensando no linfoma mesmo. Aí, só que ela não viu essa informação antes, entendeu? Então, é difícil, por quê? Porque esse exame, teoricamente, apresentava a tríade leucêmica, tá? Mas as células já eram células com alta relação do citoplasma, mas a cromatina já não era tão frouxa como os caras da plástica, né? Então, assim, a gente, geralmente, em criança, 80% dos casos, a gente pensa numa leucemia linfóide aguda, né? Ou seja, ela é L1, L2 ou a L3, que é mais comum. Linfomas, o mais comum é L3 em criança, né? O linfoma de Burke, a cara de Burke, né? Mas ela tem aquela característica que ninguém, né, acho que se engana mesmo. Então, teoricamente, a gente estava em dúvida na L1 ou na L2. Na L2, geralmente, apresenta mais nucleola, então uma fina trouxa, tá? A L1 é aquela célula que é um pouquinho maior do que o linfócito. Então, essas células não se encaixavam nesses 3 tipos. E não era, teoricamente, com característica de mieloide. Aí, por isso, e outra coisa importante, não tinha sido leucemia, não, desculpe, ela tinha leucocitose e plaquetopenia, com 14 de hemoglobina, foi isso. Aí a médica pensando em leucemia aguda. Então, a gente não descarta a possibilidade, mas a gente fez esse direcionamento para linfoma. Então, linfoma, eu acho que não é só para a gente, eu acho que para qualquer profissional, mesmo com experiência, tá certo? Ela tem esse grau de dificuldade. Claro que tem alguns tipos de linfoma que dá um direcionamento, né? O folicular, o linfoma das células do manto, tem uma característica também peculiar. Então, assim, aí tem umas que tem umas células grandes, não, que tal, e dando é plástico ou não é? Aí fica naquela dúvida. A gente tem dúvida, muitos profissionais têm dúvidas. Existem coisas clássicas, né? A gente pega uma criança, pega uma célulazinha pequenininha, tríade leucêmica, então, assim, é mesmo que matar. Esse aí é mesmo que matar para roubar, é fácil. Eita, não é pequenininha, alta relação, cromatina homogênea, LLA é uma, né? Só falta dizer que
descrição a gente não diz, mas escreve pensando nela. Essa é a grande ideia da descrição morfológica em relação aos blastos ou a outras células, porque vai ter células, como você viu agora, e eu não sei o que é que eu vou fazer. Então a gente tem que parar, pensar, analisar o contexto, tentar buscar alguma clínica, que às vezes nesse caso é importante, tá certo? Do próprio médico, e descrever aquilo que você está vendo. Entendeu? Porque o final vai ser o imunoceno, nesse caso, né? Para dar o desfecho desse caso. Então não é fácil, entendeu? Com certeza, sim. Principalmente porque, como nós sabemos, a grande maioria dos linfomas são de células maduras, e muitas vezes a distinção para o linfócito normal, às vezes é só o tamanho, às vezes uma forma aqui e acolá que chama mais atenção, mas, ou seja, nós vamos ter um predomínio de linfócito. Né? Então, realmente, é o grande calo é linfoma. O professor Márcio o professor Márcio Mello é quem realmente é um grande expert nessa área e que consegue fazer um trabalho brilhante, mas eu acredito que a grande maioria do pessoal tem realmente dúvida com linfoma. Ele, inclusive, tem um livro que nós temos de cabeceira, eu Humberto aqui, que é exatamente Leucemia e Linfoma, do Márcio Mello, que eu particularmente gosto muito, é um livro que eu gosto sempre, quando tem dúvida, a gente está ali rabiscando, porque ele é rico, entendeu? E nos ajuda, né? A gente tem que ter esse tipo de apoio para poder dar um direcionamento para aquele exame que a gente está fazendo. No nosso serviço, né, como é que é um serviço de urgência e emergência, para você ter ideia, às vezes, o exame está subindo, a médica está vindo atrás. A hematologia não está saber. Entendeu? Então, a gente está ali, está um desfecho, às vezes está ali, a gente está a clínica e a gente consegue liberar com certa rapidez determinados exames. Mas é isso aí. E assim, Paulo, eu vejo alguns colegas que dizem o seguinte, né, eles têm razão, que o hemograma ele não dá diagnóstico. Mas hoje em dia, com o conhecimento que nós temos e que a gente está cada vez mais buscando, o hemograma a gente não consegue fechar o diagnóstico. Só que pela morfologia, pelo quadro como um todo, muitas vezes a gente tem condições de dizer que é uma leucemia. Às vezes não sabe qual é o tipo. Né? Mas no hemograma com 50% de blasto é o quê? Leucemia aguda. Diagnóstico laboratorial. Agora, né? Você fechar o diagnóstico realmente, mas o diagnóstico inicial, até a gente tem uma palestra com uma hematologista, né, que estava aí o Humberto que falou, aí disse, o exame aqui do pessoal do hemoal praticamente está com diagnóstico, que realmente, porque aqui existe uma coisa legal, aqui, quando a gente tem um caso, os hematologistas já recebem praticamente o resultado online, né, no WhatsApp. Aí todo mundo já vai, porque aqui já vê, se for criança, já começa a arranjar o internamento para fazer logo os exames, é uma rapidez muito grande. Eu vou dizer assim, a gente trabalha no serviço, eu digo trabalho, aliás, eu digo que é trabalho, eu digo que é prazer, para mim é um hobby, um negócio, mas diz que, rapaz, isso não tem coisa amiga feia. Mas eu trabalho 12 horas por dia e não me canso, imagina. Eu trabalho 12 horas por dia durante 5 dias por semana. E adoro aquilo que faço. Eu gosto muito da hematologia. Eu percebo que as pessoas que estão participando desses grupos, dessas coisas, estão vendo que a hematologia tem muita coisa ainda para se aprender, tem que se aprender, tá certo? Se quiser continuar nesse trabalho, né, de análise clínica, você tem que ter um bom conhecimento. E é o seguinte, eu acho que a gente percebe que as pessoas estão realmente gostando, né? Paulo, a gente está chegando aí na nossa reta final, né? Daqui a pouco vai cair aí a nossa ligação. E aí eu acho que seria interessante se você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal, ou responder alguma pergunta, né? Você falou que o pessoal fez algumas perguntas. Se bem que eu não vai dar muito tempo. Será que dá tempo para responder aquela pergunta da megaloblástica? Será que... Eu achei muito interessante e pertinente, já que a gente falou de SMD. Vou tentar responder rapidinho. É que a Fernanda, se eu não me engano, né, Humberto? Ela perguntou por que na anemia megaloblástica a gente consegue encontrar também assincronismo, né, assim como na SMD. Então, assim, resumidamente, para tentar esclarecer isso para ela, é que o que tem em comum, né, a SMD e a megaloblástica, é que as duas sofrem com hematopoiese ineficaz, né? A SMD, por conta de
mutações, né, a doença clonal, e a megaloblástica por conta de uma carência nutricional. Então, assim, as duas sofrem com hematopoiesia ineficaz, difere isso aí a causa dessa hematopoiesia ineficaz, mas que na megaloblástica, o que acontece? A deficiência desses nutrientes, B12 ou ácido fólico, vai interferir na síntese do DNA. Né? Com isso, vai retardar, vai ter um prejuízo na maturação do núcleo e na divisão celular. Só que o RNA não é prejudicado. Então, com isso, a célula cresce e isso aí gera esse assincronismo nas células. Então, por isso que algumas alterações são incomuns realmente, principalmente, acho que vocês podem falar melhor do que eu, na medula. Né? Tem mais displasia na medula da megaloblástica quando comparado com o sangue periférico. Mas por isso que elas têm algumas alterações displásicas em comum, por conta dessa hematopoiesia ineficaz, embora de causas diferentes, mas que interferem na maturação das células. Né? E esse assincronismo vai levar a essas alterações displásicas, assincrônicas nessas células. Perfeito, perfeito. E a mensagem? Deixa uma mensagem para o pessoal em relação que a gente sabe que muita gente sofre com todos esses desafios que nós passamos, e você também já passou. Com certeza hoje você tem uma vida profissional bem mais tranquila, porque tem todo o conhecimento, toda a bagagem que você adquiriu nesse tempo aí, nessa sua caminhada. Mas lá atrás eu tenho certeza que você também passou por algumas questões assim, difíceis. E aí, o que você poderia dizer para o pessoal? Já foi muito sufoco já, hoje está menos, mas a gente ainda passa alguns, mas se eu puder dar um recado, principalmente para quem está começando, é esse, capacitação sempre, continuamente, porque, como vocês falaram bem, hematologia, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, porque é um mundo de informações. E não estava no nosso script não, mas se eu puder dar uma sugestão bem pessoal, ó, isso aqui fez muita diferença para mim, o programa Hemograma Top. Porque é o tipo de treinamento que mais se aproxima da nossa realidade, de uma atuação real, né? Porque a gente recebe o caso, recebe a lâmina e libera como fosse um paciente mesmo. Então, assim, eu acredito que a gente deve estar fazendo sempre as capacitações, todos os treinamentos que aparecem aí, tem vários cursos. Na minha opinião, a gente deve fazer todos. Eu sei que às vezes não é possível, por questão de tempo, financeiros, mas a gente deve fazer todos, porque cada profissional tem a sua experiência pessoal, tem as suas vivências que podem nos acrescentar, mas eu acho que, sem dúvida, fechar com um hemograma top seria um caminho a seguir, porque é um treinamento muito real, muito próximo que vocês fazem conosco. E é uma simulação mesmo de liberação de um hemograma avançado. Afinal de contas, a gente tem, para quem não conhece ainda, a gente tem um laudo, tem a lâmina e só faz liberar o resultado. Exatamente o que a gente faz na nossa rotina, né? Na realidade, né, é o seguinte, a teoria a gente tem muita, né? Aí a gente absorve toda aquela teoria, né, e tem que pegar e testá-la. E a maneira de testar que a gente encontrou foi exatamente através do hemograma top, que são casos da nossa rotina diária que a gente vai selecionando. Então, assim, você recebe aquele exame, né, e resolve da sua maneira. Certo ou errado, a gente nunca questiona, né? A gente argumenta, a gente mostra o caminho, né, por onde a gente chegou a liberar aquele exame, né? Mas é uma experiência realmente, como você disse, ela é prática. Além de ficar com a lâmina um bom tempo aí. Vai cair. Obrigado, pessoal. É um prazer enorme, prazer. Obrigado, pessoal, que está até agora conosco. É um prazer estar com vocês e já estamos com um novo tema para a próxima. Esperem que nós vamos divulgar. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço, Paulo. Tchau, obrigado.